Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE. Clemente é paranaense e fez todo o ensino fundamental, médio técnico e superior em escola pública. Começou a militar no fim dos anos de 1970 na Pastoral da Juventude da Igreja Católica. Foi quando teve contato com a teologia da libertação e passou a fazer política estudantil. Desde muito cedo, combateu a pobreza e a desigualdade social. Também muito cedo, se aproximou do movimento sindical durante as greves históricas no ABC e ajudou a organizar o que viria a ser o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos, o DIEESE. Desde 2003, Clemente é o diretor técnico do DIEESE. E para fazer o programa com a gente, convidamos Junéia Batista, secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, e Simone Magalhães, coordenadora regional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Eu agradeço a presença das duas e agradeço muito a presença do Clemente. E começo, Clemente, com uma pergunta. Eu que sou ignorante e crédulo, eu queria saber de você o seguinte. Eu me lembro perfeitamente que quase 2 anos atrás, em julho de 2017, quando se aprovou a fabulosa reforma trabalhista do governo Temer, que a tudo resolveria, que seria a panaceia dos males do emprego no Brasil, tínhamos no país coisa de 13 milhões e 300 mil desempregados. Quase 2 anos depois, temos 13 milhões e 500 mil desempregados, segundo os números do IBGE. O que deu errado? Nos enganaram? Havia algum jeito de dar certo? E como é que estamos nos conformando diante deste verdadeiro engodo? É o que se possa chamar realmente da grande mentira que se contou ao país. Exatamente, Juca. O desemprego é um problema de uma economia que anda de lado, uma economia que não tem vitalidade. Jogou-se a economia para uma recessão absurda, levamos o país a um processo de desinvestimento, de queda no investimento, perdemos capacidade no setor produtivo, estamos desnacionalizando nossa base produtiva, as empresas estão sendo vendidas, o patrimônio público produtivo sendo transferido para a iniciativa privada, o investimento em queda, queda nos salários, queda no emprego, a economia não tem tração e não tem emprego sendo gerado. Aí aparecem as fadas que vão resolver o problema. Primeiro a reforma trabalhista, agora é a reforma da Previdência, é a venda das estatais, ou seja, nós estamos abrindo mão dos instrumentos e das instituições que promovem o desenvolvimento, os bancos públicos, uma empresa estatal, a capacidade de investimento. Estamos destruindo a indústria nacional, que gera uma dinâmica de estruturação do setor produtivo. Tudo isso fazendo com que, simultaneamente, haja uma expansão de um setor de serviço precarizado, empregos ou ocupações de baixa qualidade, precárias, com salários baixos, inseguros, a massa salarial cai e a economia não tem vitalidade. O governo não gasta e não investe. O empresário não investe e não produz. O trabalhador não tem emprego e não tem salário. Essa economia não tem por onde crescer internamente. Externo, vamos vender, vamos exportar. O mundo compra pouco, compra muito grão e minério de ferro, mas isso não dá dinamismo a uma economia industrializada como a brasileira. Nós estamos para o caminho contrário do crescimento do emprego. A reforma trabalhista só veio dar proteção aos empregadores. Hoje eles podem contratar de forma flexível,
com postos de trabalho precários, com capacidade de contratar e demitir sem proteção dos sindicatos, podendo contratar um trabalhador por 1 hora, pagar 1 hora de trabalho e ter quitação trabalhista definitiva. É a maior flexibilidade, a maior proteção para os empregadores, a maior desproteção e flexibilidade contra o trabalhador. Isso não pode dar certo. Não há vitalidade nessa economia, do lado produtivo e do lado do trabalho. Mas, Clemente, eu me lembro, não faz 3 dias, no caderno de economia da Folha, havia uma pesquisa em que os empresários reconheciam que, de fato, a reforma trabalhista não havia alcançado os objetivos aos quais ela estava determinada, mas justificavam dizendo que isto aconteceu porque a economia não cresceu. A minha pergunta é a seguinte: o nosso capitalista, ele é apenas cínico, ele é um grande mentiroso, ele é apenas um espoliador sem nenhuma clemência em relação ao trabalho? O que é o empreendedor brasileiro, o capitalista brasileiro? Olha, talvez, Juca, é importante que a gente compreenda que a reforma trabalhista aqui no Brasil está em consonância com as demais reformas feitas no mundo. De 2008 a 2014, 110 países fizeram reformas trabalhistas. 642 reformas trabalhistas foram feitas nesses 110 países. Todas elas procurando flexibilizar contratos de trabalho, flexibilizar a jornada, flexibilizar salário e direitos e limitar o papel do sindicato e da Justiça do Trabalho. Para quê? Para que as empresas tenham segurança em fazer uma reestruturação do sistema produtivo. Brutal. Há uma transformação subterrânea. O capitalismo está se organizando do ponto de vista produtivo para uma coisa que nós desconhecemos. A base industrial que estruturou nossa sociedade urbana está em transformação. Eles precisam de uma grande flexibilidade para fazer o ajuste no mundo do trabalho que eles não têm ideia qual vai ser. O que nós vemos é que a máquina vai ocupar cada vez mais espaço. Certo? Bom, essa transformação do sistema produtivo provavelmente é uma tragédia econômica e social. Porque a soma de máquinas não dá um mercado de consumo, a soma de máquina dá desemprego, a soma de máquina pode dar alijamento do ponto de vista econômico e social de grande parcela da sociedade. A reforma trabalhista vem para dar esta segurança ao empregador, ao empresário. No nosso caso, o empresário é um empresário organizando um sistema produtivo industrial sendo desmontado. É o contrário, enquanto outras economias, o sistema produtivo industrial se reorganiza para capitanear processos de ocupação do mundo, as nossas empresas, ou grandes empresas, estão sendo desmobilizadas ou destruídas. Eu vou querer explorar mais adiante esta questão da inovação tecnológica e o impacto que isso tem no mundo do trabalho, não apenas aqui. Mas queria primeiro passar a bola para a Junéia fazer a sua primeira pergunta. Junéia. O ano passado teve uma conferência regional da OIT no Panamá, onde o ministro do Trabalho, que era um deles lá, porque eles mudavam toda hora, ele foi na conferência fazer uma fala, e aí eu queria que você comentasse sobre isso. Ele disse o seguinte, que a flexibilização proposta pela nova reforma trabalhista tinha gerado 1.214 empregos intermitentes, que era uma maravilha. E aí eu tive que fazer uma fala dizendo que a gente estava com mais de 13 milhões de desempregos, que 1.214 empregos, entre eles a empresa Bob's, que fazia essa contratação intermitente, não ia resolver a questão do desemprego no Brasil, né? E a questão também de você fazer um link aí com a questão do mundo do trabalho que nós estamos vivendo hoje, dessa famosa quarta revolução industrial. E fazer uma relação com o Brasil, que é um país que era emergente, né? Agora eu nem sei dizer mais o que o Brasil é. Está virando detergente. Detergente, gostei. Olha, a mudança nas instituições do mundo do trabalho, elas, na verdade, vêm no sentido de criar condição para que aquilo que nós construímos como movimento social e sindical, que era
em alguma medida, promover um fortalecimento do Estado que tributa a riqueza e devolve para a sociedade como educação, saúde e proteção social e trabalhista, está sendo desmontado. É isso que a gente precisa entender, ou seja, o movimento é um movimento de desmonte, de um lado, de reorganização da estratégia distributiva por meio do Estado, de concentração de riqueza, por conta de uma reorganização da propriedade das empresas. O capitalista tradicional está sumindo, está surgindo um novo capitalista, que é o domínio dos fundos de investimento e fundos de pensão. Os donos dos fundos de investimento são milhares e milhões de pessoas espalhadas no mundo, a tal ponto que você não consegue dar o CPF de quem são os donos daquela empresa. No Brasil tem uma lei que obriga as empresas a comunicarem ao Estado brasileiro os CPF dos proprietários. As empresas nacionais, multinacionais estão dizendo, nós não temos como dizer, porque os fundos são fundos que reúnem riqueza do mundo todo e nós não sabemos quem são os donos físicos dessa empresa. Tem uma empresa de fachada, que é um fundo, que é o proprietário, que aloca um preposto que dirige a empresa e que vai virar milionário se entregar o resultado, que é um retorno grande ao acionista. A lógica de investimento das empresas muda. Né? O capitalismo tradicional, o capitalista tradicional, investia 3/4 do seu lucro na empresa para fazer a empresa crescer e retirava, em média, 1/4 como retirada sua. Esta empresa dos fundos de investimento que estão dominando e reorganizando o capitalismo, tiram 3/4 do lucro e entregam para o acionista e investe 1/4. O mundo não cresce, a economia não cresce porque as empresas estão investindo menos. Aonde que elas conseguem fazer essa mudança? Reorganizando o mundo do trabalho. Muita tecnologia e muita flexibilidade para colocar a quantidade de horas necessária para o trabalho ser executado pela máquina. Dizem os que fazem a prospecção, nos próximos 10 anos, nós não teremos mais nenhum trabalhador que não tenha assistência de uma máquina para trabalhar. Nos próximos 30 anos, nós não teremos mais máquina trabalhando sem algum tipo de assistência humana. Esta é a radicalidade da mudança que está em curso. Para fazer essa mudança, com essa radicalidade, eles querem a máxima flexibilidade institucional. Então, a reforma trabalhista é para dar esta flexibilidade. No caso brasileiro, mais grave, porque é uma flexibilidade de mudança patrimonial. Pega uma empresa, agora, o governo diz que anuncia a venda de 8 refinarias. 1,1 milhões de barris de petróleo processados por dia vão ser privatizados da Petrobras para uma empresa privada. A empresa que compra quer pegar essas unidades e reorganizar. Pegar aqueles petroleiros todos e colocá-los em um outro lugar, que não seja a Petrobras. A legislação trabalhista tem que dar direito a ela fazer isso. Tá. É isso. A legislação criou um ambiente favorável para que uma empresa vendida, estatal, por exemplo, possa ser reconfigurada radicalmente, sem proteção do sindicato, sem passivo para trabalhista e com novas formas de contrato. Sem querer simplificar, porém simplificando. O que você está falando em bom português, se fosse resumido numa frase, seria homens ao mar e dane-se. E dane-se, exatamente. Nesse momento é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo do que falou o presidente do Banco Central espanhol. No ano passado, em uma reunião de presidentes dos bancos centrais da Europa. Ele disse, bom, nós fizemos, prestando conta, fizemos tudo o que era para fazer. Há 20 anos fazemos reforma trabalhista na Espanha. Era para resolvermos o problema do emprego da juventude. E hoje nós temos, de cada 5 jovens espanhóis trabalhando, 1 em emprego seguro e 4 em emprego inseguro. Os jovens estão nas redes sociais felizes, disputando o emprego seguro. Individualmente estão sozinhos, isolados, conectados com a internet, mas sem saber fazer relações sociais. Vivem na base de antidepressivo. Bom, a economia espanhola não anda, porque a massa salarial cai, os empregos são flexíveis e baixos salários. E o que nós temos que fazer? Pergunta ele para os demais presidentes do Banco Central, ele responde, não temos a menor ideia. Porque é isso, o mundo está mudando, as mudanças são disruptivas, porque está começando a aparecer um outro sistema produtivo, de uma outra natureza, do ponto de vista lógica do capital, uma introdução da tecnologia
que a gente sempre imagina a tecnologia vindo ocupando espaço na indústria. A Revolução 4.0 é uma revolução tecnológica no setor de serviços. Tá. O serviço público e o setor de serviços vão ser profundamente alterados. Tá. E aí, o setor público e o setor de serviços juntos já são responsáveis por mais de 2/3 do emprego. Okay. Então, nós estamos falando de uma tecnologia que vai desempregar servidor público e trabalhador no setor de serviços e reocupá-los em ocupações flexíveis. Simone. Olá. Essa proposta de reforma da Previdência, né, que substitui o sistema solidário para o de capitalização, pressupõe uma certa saúde econômica dos trabalhadores, uma capacidade de poupança, isso a médio e longo prazo. Eu fico me perguntando como é que está a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil, a saúde econômica e financeira. É possível a gente apostar nesse pressuposto ou é um engodo, é uma mistificação? Olha, acho que essa questão, Simone, é fundamental, porque a discussão da Previdência, nesse momento, ela está sendo feita de forma totalmente inoportuna do ponto de vista do seu conteúdo. Eu tenho dito, é urgente uma reforma da Previdência para responder a essas mudanças no mundo do trabalho. A reforma da Previdência aqui no Brasil devia começar com uma discussão de reforma tributária. O mundo do trabalho tem tal mudança que a contribuição ao financiamento da Previdência com a base salarial não faz mais sentido. Nós temos que fazer uma brutal reforma tributária para financiar o sistema de proteção social. Se nós te colocássemos como meta, nós temos que dar ao idoso proteção universal, nós somos um país que já dá a 80% dos idosos proteção. Falta pouco para universalizar, mas devíamos perseguir. E dar esta proteção significa gerar capacidade de extrair da sociedade a riqueza gerada e financiar a aposentadoria. Qual é a melhor forma que até hoje foi experimentada no mundo? O sistema de repartição. Os chilenos estão querendo rever o seu sistema e dizendo, nossa meta é o modelo brasileiro de repartição. E aí vem o Guedes e diz, eu quero implantar o sistema de capitalização. Sim. Que é um modelo chileno. Que é o modelo chileno. Aí a OIT acaba de fazer um estudo dizendo, analisamos os 30 países que resolveram fazer esse caminho que você falou, Simone. Eles disseram, dos 30 países, 18 já reverteram, porque deu errado. E a OIT conclui, esse sistema não dá certo. Por quê? Porque esse sistema pressupõe um nível de emprego, portanto, pleno emprego, um nível salarial muito alto para além das necessidades cotidianas, portanto, uma capacidade de poupança das pessoas enorme, o que está muito distante da nossa realidade. Portanto, para países que nem o Brasil, isso não é recomendado como terapia para nenhuma situação. E nós estamos nos propondo a fazer isso. Só faz sentido se a gente olhar no longo prazo duas perspectivas. Primeiro, nós vamos ter uma força de trabalho nesse mundo em mudança, 15%, 20% de bons empregos e altos salários, que pode capitalizar. E uma outra força de trabalho que vai se integrar a uma microcapitalização com a carteira verde e amarela. Só faz sentido nessa perspectiva. E isso significa que o Estado vai declarar que ele não tem mais responsabilidade. Ele vai dar uma assistência universal de 400 pila, que é os 400 que eles estão dizendo, e o trabalhador poupa, pela capitalização, o que ele poupar. Dependendo do que ele poupar, ele vai ter mais 200, 300 reais pela capitalização dele, uma previdência de 400, 700, 800 reais, e é o que ele vai ter garantido daqui para frente. O Estado não teria mais responsabilidade com essas pessoas. Essa é a cabeça, talvez, do Guedes lá na frente. O problema é, isso tem 60 anos. Você tem que pensar que são todos aqueles que vão entrar no mercado de trabalho. Então, daqui a 40 anos, isso começa a acontecer. Como faz a transição de agora até lá? Nenhum país consegue suportar essa transição. Se ninguém que está no atual sistema fosse para a capitalização, o custo da capitalização lá na frente é mais ou menos de 5% por ano do PIB brasileiro. É insuportável. É mais do que eles querem cortar hoje, esse novo regime. Esse negócio não para em pé de forma alguma. Nós vamos ter que fazer
um breve intervalo e, esperando que você não se desespere, não puxe os cabelos, nem pule pela janela, eu vou recomeçar o programa daqui a pouquinho com uma pergunta que vale, sei lá quantos trilhões de dólares que o pobre do Clemente vai ter que dar para nós. Qual é a solução? Tem alguém no Brasil que saiba como resolver isso? Que caminho podemos trilhar para resolver este quadro que é rigorosamente tétrico? E eu estou dizendo isso até por experiência própria e como jornalista. Ainda não tem máquina escrevendo no meu lugar, mas está chegando a hora e que aqui estará um robô entrevistando, quem sabe, um outro robô. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio, que tem a pequena responsabilidade de responder aquilo que eu sei você em casa. Quer que alguém responda e eu aqui, e nós aqui, queremos também. Alguém sabe, Clemente, no Brasil, como resolver essa questão? Temos alguma luz? Eu sei, esqueça o Guedes, esqueça, se é possível, esse infeliz que nos governa, mas teríamos uma saída razoável que não seja uma coisa romântica, idealista, que volte as costas para a realidade do Deus mercado? Eu acho que quem sabe está preso. Isso é um bom caminho. Mas, olhando o que já foi feito e olhando que os países que enfrentam esses desafios têm feito, eu diria, o que nós precisamos fazer é, rapidamente, reorganizar o Estado brasileiro, fortalecendo o seu sistema público estatal produtivo. Então, não é vendendo a Petrobras, mas é continuar a Petrobras a ser uma das grandes empresas brasileiras e multinacionais, favorecer para que as grandes empresas brasileiras consigam estruturar sua base produtiva. Nós éramos até então um país com a melhor estrutura de empresas de produção de infraestrutura, como portos, aeroportos, estradas, portanto, setor de construção pesada, de alta tecnologia e de ponta. Somos produtores no setor agrícola e agrário e de grãos também de ponta. Esses sistemas produtivos precisam ser estruturados no sentido de ter visões de longo prazo, que combina a iniciativa do setor privado e o investimento público. Então, quando você expande uma atividade produtiva, ela tem que vir acompanhada de infraestrutura, energia, transporte, portos, aeroportos, tecnologia, internet. Isso tudo tem que vir acompanhando para que o sistema produtivo se estruture. Nós precisamos recuperar a capacidade de organizar esse sistema. O Estado está abandonando essa função. As empresas privadas não fazem isso por si só. E nós somos um país de um território enorme, com uma vantagem do ponto de vista de recurso natural que nenhum outro país tem. Nós temos o maior volume de recursos naturais, água potável subterrânea para alimentar o mundo por 3 séculos. Temos litoral, temos talvez toda a tabela periódica tem no solo brasileiro em termos de riqueza mineral, ou seja, nós somos um país com um ativo natural monumental, capaz de estruturar um sistema produtivo para atender o mundo, do ponto de vista, inclusive, ambiental, de maneira equilibrada e sustentável. Para isso, precisamos ter tecnologia, Estado e investimento público em pesquisa e tecnologia. Sistema produtivo privado acoplado a um sistema estatal, coordenando o processo de criação, inovação. Mas não é exatamente em função de todas essas riquezas naturais que Tio Sam, sem paranoia, olha para nós com olhos enormes, no sentido de impedir que a gente venha a ser uma economia independente
e, por assim dizer, queira continuar o controle que durante alguns 14 anos perderam, mas recuperaram rapidamente? Exatamente. É isso, mas É isso. eu acho que, do ponto de vista econômico, é isso que eu falei. Do ponto de vista político, é isso que você acabou de falar. Não há possibilidade desse projeto econômico se viabilizar se não houver um projeto político onde as forças da nação, Sim. do interesse daqueles que vivem nesse território, se organizem para fazer, do ponto de vista político, as decisões e as instituições para fazer esse projeto econômico acontecer. Tá. Certo? Tá. Se o projeto político é não viabilizar esse poder da nação e é entregar esta riqueza a outros interesses, Sim. internacionais principalmente, esse projeto político não se realiza. Tá. Nós perdemos a noção do quanto trabalho, emprego e cidadania são a mesma coisa? Eu acho que, em certa medida, sim. Nós não só perdemos no Brasil, como estamos perdendo no mundo, e talvez iniciemos um processo de recuperação. Mas, em alguma medida, a ideia de meritocracia, a ideia de um certo individualismo, talvez exacerbado até pelas conexões que hoje as redes sociais permitem, né? Cada indivíduo se conecta com o mundo por meio de um aparelho e não se relaciona com ninguém, no limite. Né? A reorganização do sistema produtivo na medida em que ele pode ter presença no globo e não mais necessariamente em nenhuma base nacional. As empresas são muito maiores do que os estados. Elas precisam de uma reorganização no planeta dizendo: os estados se submetem ao meu poder e eu consigo controlar a riqueza do mundo, que está disponível no mundo. Então, é uma mudança radical no qual aquilo que instruía até então, vamos chamar principalmente os acordos pós-guerra na Europa, né? Da repactuação nas sociedades, dizendo: essa alucinação das guerras nós não entraremos mais nessa trilha. É possível reorganizar acordos na sociedade no qual a riqueza tem um tipo de repartição, ainda numa sociedade capitalista, que permita uma redistribuição um pouquinho diferente. É possível produzir bem-estar continuando sendo capitalista. Isso está rompendo há 20, 30 anos. Tá. E o que vem pela frente, ninguém sabe exatamente. O que será, por exemplo, no futuro, nesse debate do futuro do trabalho, com essas propostas que esse governo traz, o que você acha? Se aumenta a economia de cuidado e se nisso as mulheres podem ser protagonistas, o que você acha disso, mesmo com informalidade? Eu sempre fico pensando também na questão da sobrevivência, né? Como as mulheres vão sobreviver dentro desse mundo que a gente está vivendo hoje, falando não só do que está acontecendo no Brasil, né, nesse exato momento, mas tendo a ver com todo esse debate que você traz logo no começo com relação à questão do futuro do trabalho, inteligência artificial. O que você acha sobre isso? E a economia de cuidado? Essa onda de transformação é um tsunami, ou seja, nós não temos a menor capacidade de criar obstáculos a ela. Ela vai vir, é um tsunami. O que nós temos que pensar é, ela vai, volta e alguma coisa vai ficar no lugar. Eu acho que nós temos que imaginar que o que vai ficar no lugar vai precisar ser inventado. Por um lado, porque a tecnologia vai ocupar um espaço que é inimaginável por nós. Isso significa que o movimento sindical e o movimento social vão ter que colocar para frente uma agenda de reorganização profunda da jornada de trabalho, sim, de um lado. De outro, será preciso imaginar os sistemas protetivos com outra lógica, radicalmente diferente do que nós temos hoje, especialmente do ponto de vista do financiamento. A base salarial não é mais a grande fonte de financiamento da Previdência e, provavelmente, a forma de tributação sobre renda, riqueza e patrimônio vai ter que ser organizada de uma outra maneira, porque as formas de fugir dessa tributação são sofisticadíssimas. Ao se imaginar isso, nós vamos ter que pensar que nós, do movimento social, temos que ter uma capacidade de recriar a organização social para este outro mundo. Creio que nós devíamos ter como uma agenda forte a apresentar uma proposição de diálogos nacionais e internacionais sobre a regulação da introdução de tecnologia e o emprego. Nós não podemos deixar que as empresas tomem essa decisão individualmente, porque a soma das decisões individuais de cada empresa em colocar tecnologia no lugar de trabalho é uma tragédia social.
mas elas estão tomando decisões individuais. Na lógica individual, unitária de cada empresa, faz sentido. Eu tiro 10 trabalhadores e coloco 10 máquinas. 10 máquinas não faz greve, não tem sindicato, não para de trabalhar, não reclama salário. Fantástico. Sim, mas a soma de todas as máquinas em todas as empresas dá uma tragédia social. E dá uma tragédia econômica, dá o que disse o presidente do Banco Central espanhol. Sim. Não sei o que fazer. Sim. O que nós temos que dizer? Primeiro, você não pode fazer isso que está sendo feito desse jeito. Qual é a solução disso? A solução disso é repactuar o resultado da tecnologia para uma repartição social de uma outra natureza. O que as experiências na ponta estão mostrando? É que, aonde a tecnologia se expande, abrem-se espaços para ocupações mais voltadas aos cuidados das pessoas, da comunidade, da natureza, do espaço. As pessoas passam a ter atenção para o cuidado. Bom, isso provavelmente pode ressignificar, inclusive, a nossa organização da vida. Né? Ou seja, se as máquinas vão fazer tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos ter tempo para jogar futebol, praticar esporte, cantar, pescar, cuidar dos outros, cuidar dos filhos, dos idosos, dos doentes, cuidar da natureza, melhorar o rio, cuidar. Né? E isso pode serem atividades produtivas reorganizadas de um outro jeito. Se nós temos máquinas e riqueza suficiente, o Estado pode oferecer bens e serviços públicos universais, onde a renda dos indivíduos não precisa ser tão grande, né, tão alta. Ela possa ser uma outra renda repartida de um outro jeito. É preciso repensar radicalmente do ponto de vista do futuro. Né? Quando a gente olha para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, todos que conseguem o benefício da Previdência, eu vou voltar a esse aspecto porque é muito emblemático para nós, não ganham mais que um salário. Né? Quer dizer, e são pessoas que começaram muito precocemente a vida laboral, têm muitas dificuldades com a formalização das relações de trabalho, né? É um trabalho extremamente penoso, né? Que traz um desgaste físico imenso. E, a despeito de tudo isso, os idealizadores dessa proposta da reforma da Previdência não considera ou é cinismo mesmo? Bom, primeiro, na questão da Previdência, é muito importante entender o seguinte: quem está elaborando o projeto de reforma da Previdência está fazendo uma reforma fiscal. Eles não estão preocupados com o aspecto social. O aspecto social é o custo. Quanto custa? Eu preciso cortar 1 trilhão e 100 bilhões em 10 anos. 4 trilhões e meio em 20 anos. Cortar. Como é que eu corto 1 trilhão dos gastos? Cortando direito. É uma consequência natural, eu preciso cortar. A reforma da Previdência é um ajuste fiscal pelo lado da despesa. Eles não estão, porque eles podiam dizer, falta 1 trilhão e 100 para financiar bem a Previdência. Como que eu financio bem? Aonde que eu vou buscar 1 trilhão para financiar e busca as fontes de financiamento, que inclusive a Constituição já define. Cria-se os instrumentos adequados e faz a economia crescer. Se fizer a economia crescer, 1/3 do problema está resolvido. Falta 2/3. Se crescer um pouquinho mais, resolve mais de 50% do problema. Então, o crescimento econômico resolve uma parte do problema fiscal. A outra parte é reorganizar o sistema de financiamento. Especificamente na questão dos trabalhadores rurais, a minha visão, nós devíamos declarar: os trabalhadores rurais têm garantia à proteção durante a vida laboral e na velhice sem bancar. Eles não precisam pagar, porque a sociedade brasileira tem o interesse que homens e mulheres fiquem no campo produzindo os alimentos que são consumidos na cidade. Nós, urbanos, trabalhadores urbanos, sociedade urbana, vamos bancar a aposentadoria desses trabalhadores que vão ficar trabalhando por opção e por incentivo, não o contrário. Nós estamos fazendo o contrário. Claro. Nós estamos desestimulando as pessoas a ficarem no campo produzindo. É uma alucinação, mas é uma alucinação de quem faz uma reforma tributária às avessas. Perfeito. Certo? Não faz uma formulação de uma política econômica. Mesma coisa no caso do salário mínimo. O salário mínimo é um custo para as empresas? Lógico que é um custo. Por isso que você faz uma política de salário mínimo, como nós fizemos, onde você anuncia a política,
Toda vez que você tem os indicadores, eles são 2 anos antecedentes ao fato, então a empresa se organiza para saber qual é o salário que ela vai aplicar e, simultaneamente, o Estado e o setor produtivo têm que ter uma estratégia de desenvolvimento produtivo para que a produtividade das empresas cresçam e banque o salário que cresce. Se o salário cresce e as pessoas têm poder de compra, o sistema produtivo tem o que entregar, porque ele sabe que vai ter consumo lá na frente. Como que a empresa decide investir? Se ela sabe que vai ter consumo. Se nós anunciamos que o salário cresce de forma organizada, se aproxima lentamente do salário mínimo necessário, você diz, eu tenho a estruturação no sistema produtivo para atender um crescimento da massa salarial, pelo emprego e pelo crescimento do salário. O Estado faz a base salarial crescer, os sindicatos fazem a base salarial da média crescerem, e a empresa incrementa a produtividade, tecnologia, formação, e o sistema cresce. Essa é a lógica. Agora, essa lógica faz sentido se nós olharmos para o país e dizermos, bom, este país se organiza de tal jeito, nós temos que nos pôr de acordo. Quando o nosso objetivo não é esse, mas é entregar esse país para outros interesses, e acho que o processo eleitoral recente, nesse sentido, fez muito mal, porque, da forma como ele foi encaminhado, ele interditou esse debate. Né? E nós caímos por uma trajetória que, ao não fazer esse debate, nós deixamos ele adormecido. As pessoas acham que vão perceber com o tempo, Juca, mas na tragédia, né? Isto. Na tragédia, na dor e muita dor, porque o 2019 já acabou economicamente, e 2020 já está empinando para baixo. De fato, há sintomas, né, Clemente? Hoje eu estava dando a minha caminhada matinal e ouvi um sem-teto sentado numa calçada da Avenida Higienópolis, dizendo para quem passasse, eu não aguento mais ouvir falar nesse Bolsonaro. A gente só ouve falar Bolsonaro, 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 e ele não resolve nada. Era um cara em situação desesperadora, mas eu te confesso, eu nunca tinha ouvido ou visto de alguém em situação de tamanha miserabilidade politizar como ele politizava para cada transeunte que passava. Exatamente. Alguns riam com escárnio, outros passavam por mim e diziam, está vendo, ele já percebeu. Nós já voltamos. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Gans Lúcio. Clemente, eu, 40 dias atrás, fui fazer uma visita de avô solidário ao ex-presidente Lula. E na conversa que tivemos, e não era uma conversa de jornalista com o político, era uma conversa de dois amigos, ele, de repente, fez referência ao fato de que, se houve um mérito dos países ditos, e ele fez questão de falar ditos comunistas, foi pressionar países de capitalismo avançado no sentido de promover a sociedade do bem-estar, a qual você se referiu minutos atrás. E que ele se preocupava muito, e percebia que a esquerda brasileira não estava discutindo isso, que esta pressão havia acabado. Com a queda do Muro de Berlim, com o desmantelamento da União Soviética, essa pressão acabou. Ou seja, o capitalismo ficou de mãos livres para fazer aquilo que bem entendesse, como você descreve como a decisão das empresas. Por outro lado, na recente entrevista que o presidente Lula deu ao jornalista Kennedy Alencar, na BBC, o presidente fala em que em 2014 a Previdência era superavitária. Eu queria que você comentasse essas duas. Eu fiquei surpreso. De fato, era superavitária? A Previdência privada, a Previdência do regime geral, portanto, dos trabalhadores assalariados, Sim. Ela tinha uma componente superavitária porque o emprego crescia,
as ocupações formais cresciam em uma velocidade muito superior às ocupações informais, havia uma migração da informalidade para o emprego formal e, portanto, esta vitalidade do mercado de trabalho fez com que a receita da Previdência crescesse. Simultaneamente, mudanças na gestão, recuperação de dívidas, essas coisas todas geraram uma dinâmica virtuosa, de um lado. Né? Problemas nessa história é que, na sequência, as alternativas para o enfrentamento da crise, como desoneração tributária da folha, como depois a crise econômica que nós entramos com 13 milhões de pessoas desempregadas, fez com que a receita da Previdência caísse. Então, tem um problema de curto prazo, sim, um problema de dinâmica econômica que fragiliza a Previdência. De outro lado, há mudanças demográficas, as pessoas estão vivendo mais. Como todos os países, as mudanças na Previdência, o Brasil vem fazendo essas mudanças, vão fazendo com que progressivamente os sistemas vão se adequando a uma população que vive mais, certo? Então, no nosso caso, nós estamos tendo que responder a múltiplos desafios na questão da Previdência. Ao desafio de uma conjuntura adversa, cuja saída é sair dessa crise, para inclusive melhorar a performance da Previdência. Há mudança demográfica que já vinha sendo e vem sendo tratada, há um projeto de criar condições igualitárias entre setor público e setor privado, que o Brasil também vem adequando. Não é verdade, pelo contrário, há um processo de afunilamento para que todas as regras sejam iguais, e há um processo de mudança brutal no mundo do trabalho, porque nós precisamos, como em todo mundo, se adequar. Como que o mundo fez? Transita de uma base salarial para tributar riqueza financeira, patrimônio, outras formas de tributação para financiar o sistema de seguridade. Alguns países começaram a discutir tributação sobre robô. Então, portanto, essas mudanças estruturais precisam vir acompanhadas de mudanças estruturais na regra. E a conjuntural, respostas à conjuntura. O que o presidente diz é: parte do nosso problema é um problema de dinâmica econômica, de uma escolha de um modelo econômico que vai nos levar para o fundo do buraco. Agora, Clemente, incrível, porque o Lula não... O que é o Lula? O Lula não é um economista, nós sabemos. O Lula não frequentou a faculdade que você frequentou, que eu frequentei. Mas é mera intuição assim, do animal político que ele é, ter essa clareza em relação a como essas coisas devam se resolver? Eu acho que o Lula é um dos maiores intelectuais que nós temos na sociedade brasileira, no sentido profundo da palavra. É alguém que sabe compreender o mundo e sabe olhar o caminho que o mundo tem que seguir para enfrentar os desafios que ele tem. Esse é o nosso papel, não só da crítica, mas de criar um imaginário para a saída e a solução. Ele, como uma pessoa que tem a experiência de vida que ele tem, olha para o mundo real e diz: esse mundo só gira com essa dinâmica, e não com essa. Que foi o que ele tentou fazer e fez no seu governo, e teve o resultado que teve. Qual é o problema no seu governo, na sua continuidade? É que a dinâmica ali implementada exigiria uma reforma tributária capaz de dar ao Estado nova potência econômica para fazer os investimentos para que as transformações continuassem. O que a nossa elite disse? Eu não topo. Eu não topo colocar mais um centavo nessa história. Certo? E aí trava o Estado. Aí o governo vem e diz: então eu te desonero para que você faça o investimento produtivo. Porque qual era a lógica? Tá bom, você não quer pagar mais, então eu te desonero e você coloca esse recurso para o sistema produtivo alavancar. E eles não fazem isso. Desonerou e eles não fizeram. E aí disseram: não, o Estado que tem que fazer. O Estado que tem que fazer. Aí vem as operações e ataca a Petrobras, a JBS, a Odebrecht, todas as empresas que dinamizavam a economia brasileira como sistema produtivo privado e estatal são bloqueadas. É como se nós estivéssemos bloqueando a General Motors nos Estados Unidos. Quando a General Motors foi para ser bloqueada, o que o Obama fez? Estatizou a General Motors para salvar a General Motors. Nós aqui jogamos as nossas empresas no lixo. É isso. Quando você falou que que o ser humano, né, pelo menos uma avaliação que a OIT tem, que 2/3 da força de trabalho, em 20 anos mais ou menos, vai ser substituída por máquinas. Quem é que vai comprar essa produção? Porque quem compra é a classe trabalhadora.
Não é só a classe média. É a classe trabalhadora que tem que comprar essa produção para ela voltar a se reproduzir para o cara continuar ganhando. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Sim, A minha, tá claríssima essa pergunta. mas assim, eu queria que você falasse, será que a gente tem saída para isso? Eu vejo duas coisas aí. Primeiro, a lógica dessas empresas e da forma com que essas empresas estão se reorganizando não é mais necessariamente a lógica do capitalista que a gente conhecia. Vamos pegar o Ford. Sim. Né? A lógica do Ford que eu preciso que meus trabalhadores tenham uma renda Pra tal comprar. para comprar o meu carro que eu Sim, produzo. sim. Essas empresas dominadas e controladas pelo sistema financeiro, pelos fundos de investimento, têm por objetivo entregar no curtíssimo prazo o maior retorno possível para o acionista. O negócio delas é esse. Tá. Não é estruturar um sistema produtivo, estruturar uma sociedade dinâmica. Sim. A lógica delas é, eu estou aqui para ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Essa lógica que domina esses últimos 20, 30 anos, é o tsunami que está passando. Está mudando a cabeça dos intelectuais, dos economistas. Os economistas falam um monte de besteira como se fossem verdades absolutas e vão ver as tragédias que vai dar lá na frente. Bom, é isso que está acontecendo. Quando é que vem uma luz? E aí? Bom, a luz é o presidente do Banco Central Espanhol dizendo, não temos a menor ideia do que fazer. Ou seja, criar esse mundo para frente significa provavelmente uma nova disputa distributiva dessa capacidade em formas que nós não temos a menor ideia como é hoje. O que começa a indicar? Alguns começam a indicar isso. Vamos tributar robô. Vamos pensar sistema de proteção social universais financiado com outras fontes de financiamento. Vamos implantar programas de renda básica para toda a sociedade, independente de ter ou não ocupação. Os japoneses, ao invés de ampliar o tempo de contribuição para a aposentadoria, estão diminuindo o tempo de contribuição mínimo para que o japonês se aposente, porque eles querem que tenha renda. Ou seja, há uma reversão desse processo em micro situações, começando a apontar para outras possibilidades de organização social. Agora, é possível continuar com esta dinâmica de acumulação e concentração de renda e de riqueza? Os estudos mostram que não. O estudo do Piketty está dizendo, isso é uma alucinação que nós estamos vivendo. O que é que ele propõe? Outras formas de organização do sistema tributário que os economistas do setor financeiro dizem. Piketty é um maluco. Lógico que é um maluco se ele diz, eu tenho que tributar renda e riqueza que vocês estão concentrando. Eu digo, você é um maluco. Você vai querer me tributar? Você vai querer colocar? Não, eu não topo. Essa é a disputa política. A disputa do sistema de previdência, da sociedade que a gente quer, é uma disputa distributiva, essencial. E o Estado é o grande agente, porque ele tributa e ele distribui. Isso está em disputa. No nosso caso, nós estamos destruindo o sistema de proteção e mudando o sistema de tributação. E vendendo o nosso patrimônio para a propriedade internacional, numa das maiores economias do planeta. Sem dúvida. Existe um outro negócio como o do Brasil no mundo? Não tem. Claro. Nós somos o principal negócio do mundo hoje. Sim. Das maiores empresas de petróleo está à venda, a preço de banana. Pergunta para qualquer capitalista, para qualquer empresário, se ele venderia a sua empresa pelo volume de lucro que ele teve em um ano. Pergunta para o cara da Havan. Você vende sua empresa pelo lucro de um ano da Havan? É o que eles estão fazendo com as empresas estatais. Um ano de lucro da empresa paga a venda que nós estamos fazendo. Nós estamos entregando esse patrimônio. Meu Deus do céu. Qual é o papel e o impacto da renúncia fiscal? É possível rever isso? Como é que é? Seria um elemento importante para esse equilíbrio? Estaríamos diante de um governo que imputa uma lógica estatal que é de gestão da morte e não da vida? Olha, a primeira parte, em relação ao financiamento, nós temos uma dimensão que é reorganizar a base contributiva, não mais da folha sobre outra renda, riqueza, patrimônio para financiar o sistema de seguridade. Isso é a fonte de financiamento. A outra parte da reforma que deveria ser feita é rever isenções e desonerações. Isenção, o que é? Um hospital está isento de pagar porque ele presta um serviço social. Nós deveríamos passar um pente fino em tudo isso.
Eu não vejo problema nenhum o Estado isentar. No caso da Seguridade, a minha visão devia ser, quem isenta, paga. Então, se o Ministério da Educação isenta uma escola, o orçamento da educação deveria financiar a Seguridade, porque ele está dizendo que aquela escola está isenta. O orçamento da educação, financia a Seguridade. Isentamos hospitais. O Ministério da Saúde financia a Previdência nas isenções que ela dá, e, portanto, ela tem que ser rigorosa na isenção que está dando e cobrar o resultado que está sendo dado, certo? Isso são as isenções. Desoneração. Nós desoneramos a folha de pagamento. A presidenta Dilma encaminhou 5 setores para desoneração, que eram profundamente afetados pelo câmbio valorizado, dizendo, eu desonero, melhora a tua competitividade, certo? E você gera emprego. O Congresso Nacional ampliou de 5 para 56 setores, sem compromisso nenhum. Bom, tem que rever. Nós estamos desonerando da ordem de 150 bi por ano. Rever isso é uma reversão tributária. Precisa ser feito. E temos ainda as evasões, que são aqueles que sonegam, e aqueles que não pagam. Tudo isso precisa ser atacado. Cada um deles exige medida diferente. Dos 480 bi que a gente tem hoje de dívida com a Previdência, estima-se que mais ou menos uns 170, 180 sejam cobráveis. Nós não podemos deixar um sistema continuar funcionando, gerando esse tipo de inadimplência que não é cobrável. Então tem que reverter. Para reverter isso não é fácil, mas é possível. Rever desoneração é possível, é necessário. Rever isenções é possível e é necessário. Bom, então esse é o centro da reforma que precisa ser feita, e não a reforma que eles estão propondo. O que eles estão propondo pode ter uma ou outra medida paramétrica que possa ser e que deva ser mudada, como nós temos feito ao longo dos anos. Todo tempo, novas mexidas são feitas pontuais para ir ajustando, e nós vamos corrigindo distorções. É assim que se faz, sem pressa, sem assodamento, sem criar uma preocupação na sociedade que acelera as pessoas a anteciparem sua aposentadoria, né? Agora, a lógica desta reforma, além da lógica tributária, tem uma lógica que é deslocar-se da proteção social para a assistência social. O que o Estado garante? O Estado garante aos pobres e miseráveis a assistência, R$400. A Previdência e a Seguridade é dado pela meritocracia. Se você pode, você faz. Se você não pode, o Estado te dá assistência. Essa é a lógica. Da proteção ao seguro. O que é o seguro? É aquilo que é contratado pelo setor financeiro. Você tem um seguro que você contrata. Se você pode financiar um seguro de 100, ótimo. Se você pode financiar um seguro de 2, cada um o seguro que pode financiar, pelo mérito individual. A ideia de uma proteção social coletiva universal associado ao direito, deslocando o direito para a ideia de seguro, é um negócio. Ao fazer isso, você faz um negócio. Você tira do Estado a responsabilidade de arrecadar da sociedade para financiar uma proteção universal e diz, a partir de agora, o Estado garante o mínimo, R$400, e o resto você se vira. Essa é a lógica. Portanto, a pressão tributária para financiar isso é muito menor do que financiar essa Previdência, mas muito menor. Os ricos não vão correr risco de que governos futuros vão querer fazer reformas para financiar um Estado que faz assistência. Custa muito menos. E essa é a lógica. E por trás dela está a lógica de que tudo aquilo que não é assistência vira negócio para o setor privado. Então, tudo o setor financeiro vai transformar em mercadoria. Microcapitalização, microcrédito, tudo. E daquilo que não der conta, eu acho que parte disso o Estado vai fazer aí como assistência econômica. O fundo de garantia vai ser transferido para os bancos privados. E o que fica com a Caixa? Talvez a assistência aos pobres e empreendedores. Então, é uma outra lógica. O Estado dá assistência. O mercado ocupa todas as oportunidades para fazer os negócios. Saúde, educação, previdência, tudo vira oportunidade de negócio para empresas privadas ganharem muito dinheiro. Certo? Essa é a lógica. E eles estão inventando os mecanismos para fazer isso.
o acesso à previdência que você fala, os mecanismos para o acesso à previdência estão sendo alterados. Para quê? Retardar o acesso, idade maior, aumentar o requisito para chegar lá. Eu chego na idade, mas não tenho tempo de contribuição, não acesso. Se eu tiver idade e tempo de contribuição, acesso um benefício arrochado. E se eu deixar, na minha morte, uma pensão, arrocha o valor da pensão. É isso. Mas sempre podendo comprar um revólver. Sempre podendo comprar um revólver. Que tem tudo a ver com essa sua provocação, né? De pensarmos um governo voltado para a vida ou voltado para a morte. Lembremos que houve um ditador na Espanha durante 4 décadas que um dia terminou um discurso dizendo exatamente isso. Viva la muerte! Clemente, muitíssimo obrigado. Mais Prazer. esclarecedor, mais didático. Impossível. Muito obrigado mesmo. Para minhas 2 companheiras de entrevista também, muito obrigado. Nosso agradecimento. Agradecer também aos nossos telespectadores. Lembrar que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT, canal 44.1 e no YouTube a qualquer hora. Você também não pode se esquecer que desesperar jamais. Até. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,